Fala galera, sejam bem-vindos a mais vídeo no canal. E hoje vou fazer a review do episódio 19 de Drama Total Vilões à Solta. Antes de começar, quero deixar uma coisa bem clara: se você ainda não assistiu o episódio 19 de Drama Total Vilões à Solta, não assiste esse vídeo, vai assistir o episódio e tenha sua experiência própria. O episódio vai estar aí, link na descrição, aí embaixo na descrição vai estar o link do episódio, é só você clicar e você vai assistir. Se você não conhece Drama Total Vilões à Solta, é uma forma de Drama Total muito boa, que eu também vou deixar o link do canal, então vai estar aí na descrição o link do canal e o link do episódio 19 se você ainda não assistiu. Agora, sem enrolação, peço para você deixar aquele like, se inscrever no canal e agora sem enrolação, bora pro vídeo. O episódio começa com a Bremen totalmente tranquila e ela comenta sua trajetória de ter chegado no top 4 e como ela eliminou cada participante da fusão. Ela comenta a seguinte frase: Hatter escorregou e caiu. E isso é verdade. No primeiro episódio da fusão, a Hatter tinha um domínio total do jogo, sendo a líder da Super Aliança e tendo o CD nas suas mãos, mas mesmo assim ela deixou cair, confiando demais dos seus membros de aliança e sendo traída pela Super Aliança. Depois ela comenta sobre o Alejandro, que o Alejandro foi cortado pela raiz, e isso é verdade. Quando o Alejandro iria começar a jogar, quando o Alejandro iria ser o grande Alejandro, que é uma coisa que a gente não viu no Drama Total Vilões à Solta, e o motivo a gente já sabe, isso foi comentado no episódio 17, ela tirou o Alejandro, não deixou o Alejandro jogar, e aí o Alejandro foi infelizmente cortado pela raiz. Depois ela comenta sobre a Courtney, que a Courtney não deu nem pro cheiro. A Courtney tentou, brigou com a Amy, brigou com o Scott, comentou porque a Amy não queria enfrentar a Blaney. Ela tentou jogar, mas não conseguiu. E querendo ou não, não deu nem pro cheiro para a Blaney, né? Quando a Blaney quis eliminar a Courtney, ela eliminou sem problema nenhum. E depois ela comenta sobre Scott, que o Scott não aguentou a pressão, e isso é verdade. O Scott fez seu melhor episódio, ele conseguiu entrar na cabeça da Blaney no episódio 18, mas no final ele não aguentou a pressão de a Amy ter traído a aliança deles, da Courtney ter ficado esse tempo todo com ele, o jogo todo com ele, e pediu para desistir. Depois de toda essa conversa, o Topher vai lá e quer falar sobre o CD com a Blaney e com o Duncan. Depois disso, nós vimos o Topher totalmente putaço, chamando a Blaney e o Duncan para a sala dos corredores. E com isso, finalmente o Topher vai lá e mostra o CD para o Duncan e para a Blaney e pede resposta para a Blaney. A Blaney, esperta, fez uma desculpa até que convincente, dizendo que ela não sabia absolutamente de nada sobre o CD, e quem fez toda essa edição, quem fez toda essa mentira foi a Hatter. Bom, o Topher totalmente puto com a Amy, não pensou das vezes e aceitou as desculpas ou essa história da Blaney, enquanto o Duncan, que é mais experiente e percebeu que essa história não faz o menor sentido, e também como que a Hatter ia fazer isso fora das telas, ela não pode sair para outro lugar, não pode ir para o mundo real, então não faz o menor sentido a Hatter fazer toda essa edição para fazer esse CD. E com isso nós temos o Duncan de olho da Blaney, enquanto o Topher vai conversar com a Amy. Né, gente, que pra mim foi a cena que eu tava mais esperando quando o episódio lançou, que era essa discussão que iria ter Topher e Amy, né? Bom, a gente vê uma Amy mais defensiva, podemos dizer, né? Porque ela sabe que ela errou, ela sabe que, apesar do Topher ter exagerado em algumas críticas com ela e até ter falado do Scott e tal, ela sabe que no fundo que ela é a culpada, que o que ela fez não foi certo, né? E se não fosse isso, o Topher teria sido eliminado e voltaria a ser o estagiário do Chris. Então, nessa discussão eu coloco sim o Topher como a razão, né? O lado certo, podemos dizer. Dito isso, cara, é lógico, o Topher deu uma exagerada, né, gente? Temos que concordar que o Topher deu uma exagerada. Mas essa cena foi muito importante pro episódio e mostra que vamos ter uma rivalidade, ou vamos continuar tendo essa rivalidade de Amy e Topher, apesar dos dois terem confessado que gostam um do outro. Depois de todas essas discussões, finalmente nós temos o desafio, e o desafio é aquele clássico desafio de moda, algo parecido com aquele episódio 6 de Vingança da Ilha. Algo semelhante, não parecido. Bom, o desafio vai ser para você fazer algum estilo, criar alguma roupa, e o jurado, chefe e Joss vão dar as notas e o vencedor vai ter a sua imunidade.
Depois do Chris ter explicado o desafio, o Topher começa a provocar a Amy, né? Porque o Topher ainda tá com raiva da Amy, tudo que aconteceu no CD. O Duncan vai lá dar aquele puxão de orelha, como ele sempre faz em vários episódios de Drama Total Vilões à solta. E dessa vez o Topher não quis ouvir. Ele tá com tanta raiva que ele até falou que tá nem aí pro jogo e que não vai descansar até eliminar a Amy. Duncan com raiva e, como ele já falou em vários episódios, no episódio 15, no episódio 18, que se o Topher voltar a ser um maníaco, se ele não controlar ou se ele não tiver foco no jogo, ele dá tchau. Ele literalmente deu tchau e vai jogar junto com a Amy nesse desafio. Lógico, vamos entender, ele não vai jogar o jogo com a Amy, mas nesse desafio ele vai fazer dupla com a Amy. E o Topher, com essa informação, ficou com muita raiva. É a Blaney que não é burra e ela já tava tentando. Há um bom tempo separar a nossa dupla dinâmica, Topher e Duncan. Ela viu essa brecha e usou essa brecha ao seu favor. Ela aproveitou que o Topher tava com raiva porque o Duncan escolheu a Amy como dupla, e ela falou que o Duncan estava traindo o Topher e que agora ele está no lado da Amy. E o Topher, transformado, com raiva, acreditou na Blaney e continuou essa briga que ele estava tendo com o Duncan. E só para lembrar, né, que a Blaney já estava tentando há um bom tempo separar a nossa dupla dinâmica. Eu posso relembrar o episódio 16, onde ela estava fazendo dupla com o Topher e ela pergunta pro Topher se ela acredita 100% no Duncan. E no episódio 17 ela tinha falado também que o Duncan era um problema, né? Que ele era um adversário muito forte e ele era um problema e tinha que arrumar um jeito para eliminar ele, né? Então ela já estava planejando isso há bom tempo e finalmente ela conseguiu. E no mesmo momento tava tendo essa interação entre Blaney e Topher, nós também teve outra dupla, uma dupla que em geral não conversaram tanto em Drama Total Vilões à Solta, né? Se eu não me engano, a única interação que esses dois tiveram foi no episódio 14, que foi Duncan e Amy. E nessa interação a Amy agradece, né, o Duncan por fazer parte ou fazer dupla com ela, e com isso eles conversam, né? O Duncan um pouco mais frio, né? Não é o Duncan que a gente está acostumado quando a gente vê ele conversando com a Blaney ou com o Topher. É um Duncan mais fechado porque ele não queria fazer aliança com a Amy. E nessa conversa eles tocam o assunto do Scott e a gente vê a Amy triste e desanimada por não ter mais o Scott no jogo. E o Duncan literalmente fala isso: cara, o Scott literalmente se sacrificou para você poder continuar a jogar, e é assim que você agradece desistindo. Se eu fosse Scott, eu estaria decepcionado. Palavras duras, mas essas palavras fez a Amy se animar no jogo e também se animar nesse desafio e falar que ela vai dar tudo de si para ganhar a imunidade. É estranho ver a Amy e Duncan interagindo, mas eu achei legal o Duncan mais uma vez ajudar uma outra pessoa. Ele ajudou o Alejandro e hoje ele ajuda a Amy. Sabota o desafio e literalmente pega as coisas que ele precisa para fazer o look da Blaney e taca fogo no resto para a Amy não ter absolutamente nada para colocar no Duncan. E com isso a Amy fala, né, que não tinha nada, e o Duncan logo percebe que foi o Topher que fez isso e que sabotou o desafio, e aí ele vai ter uma conversa com o Topher. Só porque eu tava por perto, você deduz que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Se toca, cara, o Chris deve ter sacaneado, você sabe que ele gosta de fazer isso. Para de teatrinho, Topher, tá parecendo a Blaney falando. Blaney? Quem é Blaney? Ah, você quer dizer a minha aliada? A minha única aliada? O que você tá falando, cara? Tô falando que você me traiu, como pode escolher a Amy pra ser sua dupla? Eu pensava que você era meu amigo. Eu sou seu amigo. Não é não, não é. No momento que eu mais preciso, você simplesmente me abandona e vai pro lado inimigo. Isso é ser amigo pra você? Cara, eu fiz isso porque você tá descontrolado. Não é questão de estar descontrolado, é questão de mostrar que eu não sou trouxa, que eu não sou um imbecil que podem fazer o que quiser quando quiser comigo. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais iria deixar ninguém mexer comigo desde que passei pela tortura que era trabalhar pro Chris. Você tem noção de quanto eu fui humilhado sem poder me defender ou falar uma palavra sequer? Você tem? Você não tem, Duncan, não tem! Cara, eu não consigo nem imaginar pelo que você passou, mas agora é hora de erguer a cabeça e focar no jogo. Assim você vai mostrar ao Chris e a todo mundo o quanto evoluiu. Eu já tô mostrando, Duncan. Não percebe isso? Lógico que eu percebo, mas não tá fazendo da maneira correta. E quem é você pra dizer o que é certo, hã? Que eu saiba, de todos nós, você foi quem mais errou. Você errou com a Kirsten, errou com a Gwen, errou com seus pais e ainda teve a capacidade de errar consigo mesmo. Duncan, se tem uma pessoa que é mais fracassada do que eu aqui, é você. Então não me venha dizer o que é certo ou não.
Você não conseguiu fazer o certo uma vez na sua vida e ainda quer me dar lição de moral? Me poupe, Duncan. Me poupe. Não devia ter falado essas coisas. Mas no fundo acredito que você ainda tá no efeito da crise de surto. Isso não importa mais. Lembra do acordo que a gente fez? Um apoia o outro. Eu sempre te apoiei, mas olha só o que você fez comigo. Na primeira oportunidade me joga pra escanteio. Eu devia ter te eliminado quando tive chance. Porque achei que alguém como você era meu amigo. Logo um traidor como você. Patético. É, tenho razão. Traidor, fracassado, patético. São palavras que no passado me definiam. Mas justamente por sua causa, elas já não me definem mais. Você me ajudou muito, Toffer. E eu te agradeço imensamente por isso. Mas eu também te peço desculpas. Se eu fosse você agora, também ficaria chateado comigo. Eu não comprei sua briga, não fui leal como um amigo deveria ser. E eu sinto muito por isso. É uma pena que nossa aliança tenha que acabar assim. Perdão por não ter correspondido como você imaginava que eu deveria corresponder, mas que fique claro que tudo que eu fiz foi para te ajudar. E eu espero que você entenda isso. Agora pode jogar como quiser. Não vou te atrapalhar mais. Não se preocupe. Rapaz, primeira briga da nossa dupla dinâmica e que briga, né? Era isso que a Blaney sempre queria, né? A grande separação dessa dupla dinâmica e aconteceu. E comentar sobre essa briga, sobre esse discurso, essa interação desses dois, logicamente a gente vai colocar o Toffer como o lado errado ou o lado ruim, podemos dizer, né? Mas, lógico, eu não vou passar pano pro Toffer. Ele tem seus pontos, tá? O Duncan não deveria ter jogado com a Amy, apesar do Toffer estar transformado. Isso é um fato. O Toffer sempre esteve com o Duncan no jogo inteiro. E o Duncan, de todas as brigas que o Toffer teve no jogo, todas as confusões que o Toffer teve no jogo, o Duncan tirava o seu time em campo. Eu posso lembrar no episódio 18, onde o Toffer vai procurar o CD, o Duncan não quis ajudar o Toffer. E eu também posso lembrar no começo da Super Aliança, onde o Toffer, quando descobriu que era a Scarlet, com muita entre aspas, o Toffer já aceitou. Não, eu quero me vingar da Scarlet. E o Duncan não iria aceitar se o Toffer não mandasse aquele ultimato. Que um tem que ajudar o outro. Se não for assim, nem adianta nós continuar com a maldita aliança. O Duncan também não iria comprar a briga do CD junto com o Toffer. Dito isso, cara, o Toffer foi muito acima, né? Lógico que o Toffer não quis falar isso por mal, muito pelo contrário, ele é amigo do Duncan, ele gosta do Duncan, mas as palavras foram duras, né? Foram duras. E essa cena, sem dúvida, vai ser uma das cenas mais emblemáticas do drama Total Violência Solta. Depois disso, nós temos os looks, as apresentações. Com isso, começou com a Blaney com um look mais preto, mais simples, mais funcional, onde o chefe deu uma nota 8, enquanto o Josh, que parece ter uma dívida com a Blaney, deu uma nota 10. Depois disso, nós temos outra apresentação. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que a Amy achou um spray vermelho, onde deu um novo visual para o Duncan. E esse visual tem bastante coisa para nós comentar. Então, como eu não tinha muito... E o Duncan agora está com o cabelo vermelho, tá? E cara, a conversa, a fala da Amy representa muito o Duncan, né? Representa muito o Duncan no Violência Solta, né? Representa uma fase nova da vida dele, uma superação depois de tanta coisa que aconteceu com ele e talvez uma renovação, um renovo para a vida dele. As palavras da Amy resumem bastante a jornada que nós tivemos com o Duncan aqui no Drama Total Violência Solta. Bom, apesar do Josh e do Jeff gostarem mais do visual do Duncan do que o look da Blaney, o Josh parece que ainda tem uma dívida com a Blaney e rouba aí para a Blaney e Toffer serem os vencedores desse desafio. Porém, uma coisa que o Chris não avisou é que esse episódio não vai ter uma dupla imunidade, só vai ter uma e uma das duplas vai ter que escolher quem vai ter aí a imunidade. O Toffer, ele logicamente não quer dar imunidade para a Blaney, porém o Duncan dá uma certa provocada, falando que eu sei que você tá com raiva de mim, mas pelo amor de Deus, pensa uma vez na sua vida. E aí o Toffer representa falando que ele tá chamando ele de burro e falando que ele errou tudo que ele pensa. Ele foi lá na pressão, no ódio, na provocada e deu a imunidade para Blaney.
Porém, mais uma vez, o vencedor da imunidade desse episódio vai escolher o próximo eliminado de Drama Total Vilões à Solta. Ou seja, a Blaine vai ser a grande escolhida para escolher o próximo eliminado de Drama Total Vilões à Solta. E a Blaine escolhe o... Duncan. É o quê? Tá louca, Blaine? Elimina a Amy, cuida, deixa de brincadeira. Brincadeira? Não tô te entendendo, Toffer. Deixa de ser sonsa, garota. E a super aliança? Super o quê? A nossa aliança, eu, você e o Duncan. Ah, essa super aliança? Sabe, Toffer, você é engraçado. Eu não tô entendendo. Você realmente achava que eu ia eliminar a Amy ao invés do competidor mais forte do jogo. Toffer. Pensei que fosse mais esperto. Mas a gente... Tava na cara. E infelizmente, Blaine escolhe o Duncan. Acho que já tava bem na cara quando o Chris falou que a Blaine poderia escolher o eliminado, que ela não iria perder a chance de eliminar o participante mais forte, o participante que ela tava tendo mais problema, o participante que ela estava esperando uma brecha para ter a oportunidade de eliminar, né, cara? Infelizmente, o Toffer, ele vacilou, ele foi um vacilão nesse episódio inteiro. Não era para ele ter brigado tão forte com o Duncan e nem tão forte assim com a Amy. E não teve calma o suficiente para pensar que essa ideia de dar imunidade para a Blaine seria uma excelente burrada. Indiretamente, ele eliminou o Duncan. Mas, lógico que se é para escolher quem eliminou quem foi o grande culpado da eliminação do Duncan, eu acho que a Blaine ainda tá um pouquinho acima do Toffer, mas o Toffer, ele deu muita ajuda para isso acontecer. Depois disso, nós temos a nossa grande despedida da nossa dupla dinâmica, Duncan e Topper. Era pra gente ir pra final, cara. É, e você estragou tudo. Droga, Duncan. Desculpa por tudo que eu falei. Eu não queria que acabasse assim. Eu não te dei ouvidos. Eu não te levei a sério. Eu não fui o amigo que você merece ter. Eu sinto muito por tudo. É, pois é. Agora acabou. Sem você, eu não sou ninguém. Toffer, eu não vou lhe poupar da culpa, até porque você realmente é o responsável por toda essa merda que aconteceu. Eu falei 1, 2, 3 incontáveis vezes e você não me escutou. Mas por mais que eu esteja me segurando pra não te esganar agora, eu confio que você ainda pode reverter a situação. Como? Como eu vou fazer isso? Acabou, cara. Acabou. Eu não tenho chance. Sozinho, não. Tem chance sim. Olha onde você chegou. Tá na final de 3. Não se diminua desse jeito. Todos nós temos nossos méritos. Cada um competiu como pôde. Se você fosse um ninguém, não tinha chegado onde chegou. Escuta, não quero ficar de papinho de lição de moral de novo, mas você tem que ouvir. Isso não é nada pra você, cara. Não é nada. Nos últimos meses, olha pelo que você passou. Cada dia foi uma tortura, cada dia foi uma humilhação, cada dia foi uma derrota, cada dia foi uma decepção pela expectativa de dias melhores que nunca vinham. Eu entendo isso, Toffer. Você sabe que eu entendo isso. Às vezes a gente só queria desistir e sumir, pôr um fim nas preocupações, pôr um fim nas dores, pôr um fim na agonia e pôr um fim nas falsas esperanças. Você também entende isso que eu sei, mas a minha cabeça mudou. As minhas escolhas mudaram, as minhas esperanças se revigoraram e eu levantei. E você me ajudou. Já percebeu que talvez estivesse numa situação pior que a minha? E você me ajudou mesmo assim. Talvez estivesse mais no fundo do poço que eu. E mesmo assim disse aquelas palavras pra mim. Toffer, você é forte, não percebe isso? Diferente de mim, você se reergueu sozinho. Lógico que ainda tem sequelas. Lógico que ainda não superou por completo. Eu também não. É difícil. Não é como um estalar de dedos. Mas você, mesmo que de forma inconsciente, se levantou por conta própria. E eu te peço desculpas por não reconhecer isso a tempo. Eu te subestimei, cara. Mas olha, apesar disso, não venha me falar que não consegue sozinho. Você é capaz. Basta focar. Foco. Tenha foco. E só agora eu pude perceber que você não precisa se provar pra ninguém, cara. Pelo contrário, é agora ou nunca. Essa vai ser a última chance que você vai ter não de se provar pros seus pais ou ao Chris. Essa vai ser a última chance de você se provar pra você mesmo. Não se importe com os outros, se importe com si próprio. Não olhe pra trás. Siga em frente. Não corra, ande, não surte. Pense. Eu não vou te ver chorar. Eu não quero te ver chorar. Se cuida, cara.
De verdade. Você também. E desculpa pelas vaciladas que eu dei com você. E Topher, se isso te acalma, você não tá sozinho. Nunca vai estar. O que dizer desse discurso, né, gente? Cara, é difícil de se despedir desses dois, né? É difícil de despedir do Duncan. Se eu não me engano, acho que eu já deixei bem claro, se eu pudesse escolher um vencedor no drama do Tabuleiros da Solta, eu escolheria o Duncan. Acho que seria legal a história finalizar ele vencendo. Acho que de acompanhar todos os personagens do Tabuleiros da Solta, pra mim, o melhor foi o Duncan. E eu gostaria de ver ele vencendo, sinceramente. Não aconteceu, mas fazer o quê? E esse discurso, cara, de Topher e Duncan significa bastante, né? Começa que o Duncan não tira a culpa do Topher, né? Porque afinal de contas, se não fosse o Topher, o Duncan estaria vivo no jogo. Mas ao mesmo tempo, ele mostra gratidão pelo Topher. E também fala respeito, porque afinal de contas o Topher, ele tava desanimado, falou frases como a Amy falou, né, tipo, sem você eu não sou nada. A Amy falou isso com o Scott, agora o Topher fala isso com o Duncan, e ele fala para animar mais uma vez o Topher no jogo, apesar de ele não gostar tanto de lições de moral. Mais uma vez nós vemos o Duncan tentando alertar o Topher para o jogo, falando que ainda tem condição de jogar, condições de ganhar essa competição, apesar de tudo que ele fez nesse episódio, cara. E outra coisa, né, muito importante, né, que o Duncan também comentou, né, o Duncan precisou do Topher, mas o Topher não precisou do Duncan. E quando eu falo isso, não estou falando do jogo. Logicamente o Topher precisou do Duncan pro jogo, isso é claro. Mas ele tá falando em aspecto melhorar mentalmente, tá? Porque assim, Duncan e Topher, eles se juntaram muito, se conectaram muito, pros dois passarem tempos difíceis e também os dois terem um problema parecido, lógico, de maneiras diferentes, que é os pais não se importarem muito com ele. Nós temos que lembrar que no episódio 8, o Topher falou que os pais deles parece que nem ligam pra ele, porque desde Nova Ilha, os pais nunca mais foram atrás dele ou pediram o contato dele, deixaram ele com crise, e é isso. Enquanto o Duncan foi literalmente abandonado pelos pais depois que foi preso, né? E ele fala esse contraste, né? Que o Duncan, ele precisou do Topher para se animar, para continuar feliz ou continuar no jogo, continuar animado para as coisas que vai acontecer na vida dele. O Topher não. O Topher, apesar de ter tantas dificuldades, ele do jeitinho dele, do jeito egocêntrico dele, ele continuava sendo animado, ele continuava sendo feliz, com muita entre aspas. Lógico que ele tinha seus problemas, mas ele continuava com a cabeça erguida. E ele reconhece isso. E ele até fala que demorou para reconhecer isso. Bom, para finalizar esse discurso de Duncan e Topher, eu só posso dizer que vou sentir muita saudade desses dois. E obrigado aí por tudo aí, Duncan. E quem sabe a gente não vê ele em outras temporadas juntos, né? Por que não? Nota do episódio 9,5, tá? Lógico, é a minha opinião. Isso aqui é um pouco pessoal meu, mas eu particularmente gosto mais dos episódios, né, talvez a Solta, onde tem mais diálogo. É um gosto meu particular. Eu acho que eu prefiro mais quando tem mais diálogo do que o desafio em si. Mas a gente tem que dar nota pelo desafio também, né? Acho que o desafio foi um pouco parado. Então eu vou colocar 9,5. Vou tirar meio ponto que foi do desafio, mas esse episódio pra mim é um top 3 melhores episódios do Tabuleiros da Solta. Um episódio digno para a eliminação do Duncan, que pra mim foi o melhor personagem dessa fanbase. E foi um final digno para esse personagem também. E adorei esse episódio. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, tchau.